bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui, ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando por aqui agora, prazer, eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e também a criadora desse canal que veio para romper e abalar as estruturas da antigamente instintiva, emocional e racional para aí fazer uma reconfiguração nos paradigmas e nas crenças que você tem, que com certeza tem te limitado aí a ser quem você realmente gostaria de ser. E hoje a gente está trazendo, gente, um assunto que eu vou dizer para vocês, que já falaram tanto sobre ele, tanto, que você vai ouvir esse assunto agora e fica aqui comigo, que você vai ouvir esse assunto como você nunca ouviu na sua vida. E a gente vai resgatar esse assunto que é o poder da atração. E eu tenho certeza que você chegou até aqui e você viu o nome desse episódio e você tá achando que eu vou falar sobre uma coisa e você vai levar uma invertida, porque eu vou falar de outra. Já tô avisando no começo do episódio e fica comigo que eu tenho certeza que você vai aprender coisas que você nem imaginava sobre a atração. Gente, quando a gente fala de atração, a gente pensa sim no que, gente? Atração, relacionamento, aquela coisa que traz a pessoa para você, aquela coisa que leva você para as pessoas. E a gente sempre, quando fala do poder da atração, a gente tá, nossa, o poder da sensualização, o poder de outras cositas más, mas aqui a gente vai falar, na verdade, do assunto mais importante da sua vida, e você vai entender o porquê, que é o poder da lei da atração. E Glauce, você vai vir com aquele poder da lei da atração, o livro Segredo e mimimi, e popopó, e todo mundo fala de criação, cocriação, atração e nananã. Calma, que a gente não vai ficar na florzinha para você achar que eu vou falar para você coisas aqui esotéricas e místicas e nossa, e mimimi. Não é isso, tá? Eu vou hoje aqui romper uma barreira, gente, muito grande aí no seu coraçãozinho, na sua mente, e eu vou explicar como, Glaucio, que você vai explicar? Vou explicar cientificamente esse rolê para você parar com essa ideia de loucura de falar, ai, que é esse negócio de atração, lei da atração, não funciona nada. Eu preciso explicar uma coisa importante para você, que a neurociência fala sobre isso, gente, a física fala sobre isso, e até os dias de hoje eu não faço isso aqui. Olha, gente, quem diz que a gente também não fica aí às vezes nervosa com alguma coisa, tá? Eu não faço a menor ideia do porquê que as pessoas não explicam para as outras o que eu vou explicar aqui hoje para vocês, que é uma coisa muito, muito simples. A mais B, não tem o que faltar nesse lugar e as pessoas não falam sobre isso. Sério, gente, muita gente fala muita coisa. Todo mundo fala sobre atração em relacionamentos, que funcionam do mesmo jeito, tá, gente? Mas ninguém fala, quando fala aí da lei da atração ou de atração, que é uma lei da física. Sim, sabe a física, aquela lá que você odiava estudar no ensino médio? Gente, eu sou da época do colegial, tá? Eu quero falar pra vocês que nisso, pelo menos na física, gente, eu dei sorte. E eu gostava muito de matemática e de física. Química, pra mim, era ruim, nossa senhora! E biologia era maravilhoso, até a química entrar na biologia e eu começar a ter dificuldades. Mas a física, gente, eu sempre fui apaixonada por física e geometria. Não é à toa que fui estudar essas coisas depois de adulta e saber como que isso impacta a vida do ser humano aí. E você talvez nos próximos episódios ouça um pouquinho sobre isso. Mas o que eu quero trazer para você hoje é, Glauce, então desenha na luzinha pra gente aí o que é a Benedita tão falada e comentada e que ninguém entende como que funciona, por que funciona. A Benedita da lei da atração. Gente,
eu quero falar para vocês uma coisa que vocês vão entender a base, porque ela é a base, tá, da lei do espelhamento. Eu só vejo fora, o que eu tenho dentro é a lei do espelhamento. Se você não ouviu sobre a lei do espelhamento, volta lá nos episódios anteriores, que você vai entender do que eu tô falando, porque a gente falou sobre isso no episódio 5 do Disruptivos, mas agora você vai entender a lei da atração. É uma lei tanto quanto a do espelhamento, tá? É uma lei frequencial. Glauce, você está falando de frequência, de vibração e entrou no mesmo lugar do que todo mundo fala. Gente, pera, calma. Eu quero só falar uma coisa para vocês que esses termos de frequência e vibração, eles eram falados lá na física. Sabe aquela que você não estudou, que você colou na prova? Que tem fórmula, inclusive, da energia e que você nem lembra a forma de energia que Einstein colocou? Você procura aí no Google, gente. Energia, que é o que todo mundo fala, tem uma fórmula física, tá? Enquanto você tá achando que energia é do povo mais louquinho, mais incensário e etc. Muito assim, olha, lá no... Não, é física, gente. Tem provado isso. Tem uma fórmula de física, inclusive, que explica o que é energia. E agora eu vou trazer para você, para dar uma tombada aí na sua cabeça. Sabe a luz que você tá vendo ligada agora? Adivinha, meu Deus, ela vem da energia e é da energia elétrica. Olha que loucura! Olha que outra loucura que eu vou falar pra você. Sabe na sua barrinha de cereal lá? Você já foi lá na parte nutricional que tá escrito lá energia, que é a caloria, que é energia também? Ah, meu Deus do céu! E quando você sobe na esteira, caloria não é energia gasta? Olha só como isso faz parte do seu dia a dia. E você nem pensava sobre isso, e você não falava sobre isso, e você, só porque você escuta um povo aí meio estranho falando sobre isso, você acha que é maluquice. E eu quero falar para você ficar aqui comigo, que eu vou explicar para você, desenhando na lousinha, como uma boa professora de física, só que para leigos. Porque não adianta, gente. Quando a gente vai falar sobre isso, tem que ser desenhando na lousinha, tá? Porque todo mundo fala superficialmente, pressupondo que todas as pessoas foram os melhores alunos de física, química e biologia. E eu quero que vocês se apresentem, se vocês foram esses melhores alunos aí, porque eu tenho certeza, gente, que foram raras pessoas que eram apaixonadas por essas matérias aí, porque eu tenho certeza que, como eu, quando olhava para química, e tô me revelando aqui, gente, falava assim, eu nunca vou usar isso na minha vida. Até eu ir para gastronomia, depois de tudo que eu me formei na área de marketing, etc. Para quem não sabe, eu sou formada em gastronomia, especializada em alta cozinha e também finalização de pratos, para ver que na cozinha a gente usa química o tempo todo. Foi só para me dar uma tombada, gente. Foi só para eu falar, aonde que eu vou usar química? Na vida, meu amor. E foi isso que aconteceu comigo. Então vamos lá, que agora eu vou mostrar isso que vai acontecer com vocês, com as aulas de física e de biologia que confundiram a sua cabeça, para você entender como é que as coisas acontecem na sua vida através de uma lei que é a atração, e você nunca parou para prestar atenção nisso. E aí você tá vivendo várias coisas na sua vida e nem sabe que é você que tá atraindo biologicamente isso para você. Sim, Glauce, esse foi o meu primeiro tombo? Foi. Gente, todas as experiências que nós vivemos, nós estamos atraindo pra gente, com o que a gente tem do lado de dentro. E esse é um processo biológico. Sim, pode começar a se chibatar aí, porque eu também me chibatei quando eu fiquei sabendo disso. Falei, peraí, para tudo, que então tudo que acontece na minha vida sou eu que estou atraindo para mim. Eu quero que você entenda aí que você funciona como um rádio, tá? O rádio lá, e a época do rádio é antiga, né, gente? Mas é o melhor exemplo que tem aqui pra gente estar explicando para você. O rádio e a televisão, imagine que você funciona como um rádio, que dependendo de onde você sintonizar,
E se você sintonizar na rádio, sei lá, tá na Jovem Pan, você vai escutar só o que tá tocando na Jovem Pan. E se você sintonizar aí na Mix, nossa, gente, olha, eu tô lembrando até o nome das rádios, eu nem ouço rádio há muitos anos, tá? Mas tô trazendo aqui pra vocês. Se você sintonizar na Mix, você só vai ouvir as músicas que tocam na Mix, sim ou não? Essa é a primeira parte do mecanismo que eu quero que você entenda, que é como você funciona. Glauce, como é que eu sintonizo isso? Você tem o poder de escolher algumas coisas que você pensa e algumas coisas que você sente, não tem não? É assim que começa essa sintonização. Glauce, então dependendo do que eu tô pensando e do que eu tô sentindo, isso tem energia como se fosse aí uma onda eletromagnética que sintoniza para eu ouvir exatamente essa emoção ou esse pensamento do lado de fora. Bingo! Você acabou de começar a entender como é que isso funciona. Tem muita gente que passa muitas técnicas, né, gente? Eu tô lembrando disso. Eu já assisti tanta coisa sobre isso e eu ficava assim, gente, esse povo parece meio doido, né? O que será que eles estão usando aí para falar um negócio desse? E aí eu cheguei até a tentar, gente, do jeito que eles falam, né? Mas quando você não entende como funciona, de verdade, tá? É como se você tentar usar uma batedeira que tem várias coisas novas e que você não leu o manual e você vai lá ficar tentando fazer dar certo, você vai ficar lá até morrer, até que você cansa e fala, pera aí que eu vou estudar esse negócio, vou pegar, vou saber qual é a pá certa que usa pra fazer cada coisa, porque senão nunca vai dar certo. Nunca vai. Mas eu sempre tive uma sensação de que isso era uma verdade, de que isso acontecia. Eu conhecia pessoas que falavam, cara, eu fiz isso, eu pensei isso, eu senti isso e deu certo e aconteceu. E eu ficava assim, tem algo de errado. Algo de errado não está certo, gente. Eu pensava, tem algo de errado na maneira com a qual as pessoas estão ensinando isso, porque elas estão ensinando parte e não faz sentido. E eu tenho certeza que para você nunca fez. Gente, conta aí para mim. Como é que você faz para atrair, por exemplo, tá em relacionamentos, eu vou usar esse termo, tá? Que existe, só para vocês entenderem. Como é que eu atraio o boy lixo? Como é que isso acontece? Como? Então, assim, ou boy lixo ou mina lixo, o que vocês quiserem aí, né? Que o pessoal usa esses termos por aí. Por que eu só atraio essas nossa senhora, chave de cadeia pra minha vida? E tem isso também, tá, gente? Tem mesmo. Por que na minha vida tá acontecendo um monte de desgrama? A primeira coisa se a gente só enxerga do lado de fora o que a gente tem do lado de dentro, como é que acontece isso daí? Sou eu que estou atraindo isso para minha vida? Glauce do céu, pelo amor de Deus! Como assim? Eu quero dizer para você, respira fundo, se perdoa nesse momento, porque o que eu acabei de falar e o que você acabou de pensar é, sim, uma grande verdade. É você que está atraindo isso para sua vida. Como já falei, que talvez seja a melhor coisa que acontece, porque você vai enxergar do lado de fora o que você tem do lado de dentro, você pode curar, tá? Mas como acontece biologicamente e fisicamente essa atratividade? Que poder é esse? Como é que ele funciona para eu começar a mudar alguns rolês aqui na minha vida para começar a atrair outras coisas para minha vida? Então vamos lá. Começou a aulinha de física, pega aí um papel, uma caneta para você anotar e eu vou começar dos basics, tá? Vamos começar dos básicos nessa vida para você entender e não tem problema, eu vou contar aqui para você como funciona. A primeira coisa que eu quero que você tenha aí na sua cabeça, e começamos já, é que, escreve aí no seu papelzinho, tudo é feito de uma única matéria-prima, chamada átomos. Gente, tudo que existe na face da Terra é feito de átomos, sim ou não? Tudo é feito de átomos. Se você pegar a partícula de qualquer coisa, de você, de um estojo, de um livro, de um pneu de carro, de vidro, você vai lá. Se você for no miolo do miolo do miolo, para ficar claro, se você for cavucar, você vai ver que tudo é feito, tudo nesse mundo material é feito de átomos. Eles só estão agrupados de maneira diferente,
E você tem que saber que, tipo assim, o seu cabelo são átomos agrupados para fazer o cabelo. Seu nariz são átomos agrupados para fazer nariz. O seu livro são átomos agrupados para formar um livro. Seu telefone são átomos agrupados para ser telefone e assim, consequentemente. Você já entendeu do que eu tô falando, vou parar de repetir tudo isso. Então, tudo é feito de átomo, beleza? Beleza. Glauce, eu aprendi lá em física, quando eu estava lá no ensino médio, que o átomo tem mais de uma parte, certo? Certo. Tem prótons, elétrons e nêutrons. Então, eu quero que você foque numa coisa só. Tem quarks, tem outros, tá? Mas tudo bem, vamos focar nos basics. Tem uma parte do átomo que mantém movimento constante ativo, não tem? Que são os elétrons, isso mesmo, eu sabia que você ia lembrar, eu confio em você, pelo menos nisso você prestou atenção lá no seu ensino médio. Então tá bom, os átomos ficam paradinhos lá, o miolo fica paradinho, os nêutrons e os elétrons, né, os prótons e os elétrons ficam girando em volta dele, beleza, então eu já entendi. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, da onde é que vocês acham que vem e como é que a gente promove energia? Como que a gente promove energia? Ai, Glauce, quando eu paro para pensar em energia, como é que promove energia? Quando você fala sobre energia, eu lembro de energia elétrica e eu lembro de usina hidrelétrica. Então, o que é usina hidrelétrica, gente? É o movimento da água que gira aquelas roldanas e gera energia, sim ou não, que vai para sua casa e você liga e acende a sua luz elétrica aí, então gerou energia elétrica. Energia eólica também, aquelas pás enormes girando e através do girar daquelas pás, assim como giram os elétrons nos átomos, geram energia. É por isso que aí o seu corpo, gente, também tem energia. Eu queria dizer para vocês que, se você não sabe, a gente tem mais de octobilhões de elétrons, de átomos no nosso corpo. É mais ou menos isso, tá? São muitos átomos para formar todos os órgãos do seu corpo e tudo que tem aí no seu corpício. Sem as roupas, sem as coisas que você está usando, que são adereços a mais de átomos aí que carregam esses elétrons girando, então eles também carregam energia. E que você tem esse potencial elétrico no seu corpo. E quer ver que eu vou contar para você como é que você sabe que você tem? Já levou choquinho no carro, não levou? Já levou choquinho na geladeira, não levou? Em algum momento você levou, gente. Às vezes, até dando beijo em alguém, você leva esse choquinho aí. E você fala, gente, que é isso? Eu tô dando choque. Que história é essa? Mas isso já serviu para você lembrar que você tem correntes elétricas aí no seu próprio corpício, porque os seus átomos estão com elétrons que não param de girar. E é por isso que você tem energia para viver, tá? E que você tem energia para gastar também para os seus órgãos aí funcionarem de maneira correta. E tem energia também para fazer exercício. E você consome energia através de alimentos para você ter energia e gastar energia. E esse ciclo continuar. Glauce, beleza. Então, onde que eu tenho mais energia nesse corpo aí? E eu tenho dentro de mim correntes elétricas. Eu não sei se você vai lembrar lá das aulas de biologia, aonde você fazia sinapses, que é o aprendizado, tá, gente? No nosso cérebro, aí a comunicação entre os nossos neurônios fazem sinapses e que parecem relâmpagos. Que, gente, são energia ou não? Você já viu um relâmpago dando aquele choque enorme no céu, fazendo aquele barulhão, queimando árvore, às vezes até acertando algumas pessoas aí que estão desprotegidas? Sim, é uma carga elétrica fortona, né? Como é no céu do lado de fora, gente? Quero falar para você que é aí no seu céu do lado de dentro, que é a sua cabeça, tá? Então, tem muitas correntes elétricas aí, micro raios dentro da sua cabeça. E quando você tem uma ideia, não aparece, gente, até nos desenhos acende uma luz ali e a luz não é elétrica. Olha só como você vai começando a entender toda a simbólica que rege a sua vida também através disso, você nem sabia. Mas vamos lá, beleza, Glaucia? Então, eu descobri que dentro do meu corpo eu tenho átomos que geram energia, por isso que meu corpo funciona sem eu nem querer. Eu posso estar dormindo, meu corpo está funcionando por conta desses elétrons aí que tem dentro dos átomos e que me geram energia, beleza. Na minha cabeça eu tenho mais energia ainda através, né, das sinapses, dos pensamentos e das conexões. E aonde mais eu posso, através disso,
gerar energia no meu corpo. Como é que isso tudo rega o meu corpo com energia? A pergunta que eu quero fazer para você é: muitos metais são eletromagnéticos e dependendo de onde você botar a mão aí, você já levou choque no banheiro abrindo o chuveiro elétrico? Gente, quem já não levou um choquinho desse? Às vezes você vai viajar, seu chuveiro pode ser a gás, mas você vai viajar, vai para um lugar que o chuveiro é elétrico, você não fica morrendo de medo de levar aquele choquinho? Abre com cuidado, parece que você está levando o choque antes de levar o choque de verdade? Então, beleza, você já sabe que tem essa corrente aí. O que eu quero dizer para você é o seguinte: essa corrente tem um metal e o metal aumenta, e quando você entra em contato com a sua corrente interna, com a corrente externa, pode dar choque. Você também já sabe disso. Glauce, qual é o metal que eu tenho dentro do meu corpito que é um condutor elétrico e por isso que eu levo choque? O seu sangue tem o quê mesmo, gente? Conta pra mim do que é feito o seu sangue. Por que ele é vermelhinho? Você tem ferro, ferritina, e é por isso que o seu sangue é vermelhinho. E adivinha só que loucura, gente. O ferro é um condutor elétrico maravilhoso. Olha só como você acabou de descobrir como que é potencializado dentro de você a sua corrente elétrica, sim ou não? Aham, sim, Glauce, agora eu tô entendendo que talvez eu forme um campo eletromagnético em torno de mim aí, e eu tenho certeza que você já tá entendendo o que eu tô falando, e que você inclusive sente esse campo eletromagnético quando você chega num lugar e fala: gente, tô com uma vontade de ir embora, tem alguma coisa errada aqui que você não sabe explicar. É porque você, além de ter o seu, você também tem a sensibilidade de sentir o das pessoas, tá? Por quê? Porque o sangue corre por todos os seus órgãos, pro seu corpo inteiro, e manda a eletricidade pro seu corpo inteiro. Então, a gente já descobriu agora, através de uma explicação básica de biologia e de física, que você tem um campo eletromagnético, porque você tem elétrons aí nos seus átomos e que você tem o ferro no seu sangue, que é um condutor elétrico fortíssimo, além da sua cabeça, do seu cérebro, que tem também essa corrente elétrica fortona através das sinapses, de tudo que você pensa aí na sua cabeça. Beleza? Beleza. Glauce, até aí a gente tá super ok. Eu quero dizer para vocês que vocês já entenderam isso e que agora eu vou trazer o plus para cair a ficha de como é que você trabalha esse campo eletromagnético sem nem saber que você está trabalhando. Eu não acho isso justo e por isso estou vindo aqui contar para você cientificamente como é que você atrai as coisas para você e que você não sabia até hoje. Primeiro, que eu tenho certeza que você ainda está chocado que você tem um campo eletromagnético. Eu expliquei isso para você de maneira científica. E agora você tá assim, ó, meu Deus, é verdade, eu tenho, não sabia, agora eu tô sabendo. E eu vou contar pra você o que potencializa esse campo aí, que pega seu corpo inteiro, porque seu sangue, gente, tá no seu corpo inteiro, tá? Você fez um cortinho aí, tá saindo sangue por tudo quanto é lugar. Em qualquer lugar que você bater que sai um sangue, você sabe que tem sangue regando seu corpo inteiro. Então, você tem condutores de eletricidade potentes através do seu sangue no seu corpo inteirinho. Porque os seus átomos estão aí, seus elétrons estão aí, o seu sangue está ajudando a aumentar esse campo enorme. E você quase que é uma usina nuclear, você não está nem sabendo, não estava nem sabendo até agora. Se você for procurar o quanto de energia tem o corpo humano, eu não vou falar aqui para você, porque eu quero estimular essa curiosidade em você, para você jogar no Google, para você saber qual é o potencial de eletricidade do corpo humano, tá? Vai lá que você vai falar: meu Deus do céu, como assim que eu não sabia disso? Por que eu não lembro disso? Talvez tenha sido encoberta essa informação ou tenha sido passado por ela bem rapidinho para você nem saber mesmo, tá? Para você ficar inconsciente com relação a isso e não saber o que está acontecendo na sua vida, mas não vou entrar nesse assunto, não vou falar sobre isso agora. Então, beleza, Glauce, eu tenho aí um enorme campo eletromagnético em volta de mim, porque eu tenho condutores elétricos extremamente potentes e tenho essa eletricidade em todos os átomos através dos elétrons e também na minha cabeça. Sim? Sim, beleza. Como é
que eu crio este campo, eu fortaleço ou diminuo, conforme as coisas que acontecem no mundo e que você sente através das suas emoções e que você pensa, você aciona com a sua percepção do mundo do lado de fora, os seus hormônios do lado de dentro. As suas glândulas endócrinas, que são responsáveis por jogar esses hormônios aí para você começar a funcionar. Então é mais ou menos assim, Glaucê, então você está dizendo que se eu vejo alguma coisa do lado de fora, ou se o meu marido me deixa irritadíssima, eu fico irritada e isso aciona a minha glândula endócrina para jogar no meu corpo adrenalina. E aí, esse hormônio cai na corrente sanguínea onde tem o ferro e o ferro faz com que a adrenalina vá para o seu corpo inteirinho e faça com que o seu campo energético fique cheio de adrenalina. Sim, é exatamente isso. E isso acontece com todos os hormônios e com todas as suas emoções. Glauci, peraí, então você está falando que tudo do lado de fora que afeta os meus pensamentos e as minhas emoções e que acionam aí as minhas glândulas endócrinas, que é como eu vou responder para o mundo, tem o poder de mudar o que passa na minha corrente sanguínea e tem o poder de mudar o que acontece no meu campo energético, e é por isso que o ranço fica grandão e eu fico parecendo que tem uma nuvem preta em cima da minha cabeça de vez em quando. É exatamente isso. Glaucê, mas você não explicou como é que eu atraio isso. Eu quero dizer para você que uma das leis que existem também é que os semelhantes se atraem. Sim ou não, gente? Para lá para pensar um minutinho, volta para a época da escola, já que a gente está falando da escola aqui. Você lembra que tinham as turminhas lá? A turminha dos inteligentíssimos, né? Que a gente chamava antigamente dos nerds. A turma do fundão, que eram os bagunceiros. Não tinha lá a turma das patricinhas, né? Chamavam antigamente também. E os grupos que tinham os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos, eles naturalmente se atraíam. Olha só como você está entendendo a atração por semelhança do que está do lado de dentro. Que é um processo biológico também, gente. Olha só, para pensar um minuto aí. Eu quero que você faça um teste na sua casa agora. Se você estiver ouvindo isso, se você puder ir ou num banheiro ou numa cozinha e fazer esse teste, vai agora, que você vai ficar chocada. Pinga uma gotinha de água em cima de uma pia aí, que pode ser qualquer pia. Pinga 2 gotinhas, uma perto da outra, mas não junto, tá? E fica olhando para elas. E você vai começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como assim? Elas se juntaram do nada. Sabe por quê? Porque os semelhantes se atraem. Isso é química, gente. Foi esse negocinho que eu perdi, tá? Sabe quando você é atraído quimicamente por alguém? E você fala, gente, nossa, foi uma atração muito louca. E nossa, a nossa química bateu super. Isso é uma verdade. Você não tá mentindo, não. Isso é verdade mesmo, tá, gente? Isso acontece real oficial. Os semelhantes, não estou dizendo que são idênticos, os semelhantes em composição interna se atraem. Quer ver que eu vou provar para vocês? Eu tenho certeza absoluta que você já fez uma coisa que se as nossas vós italianas vissem isso, iam dar na nossa cabeça, que é colocar óleo ou azeite na água para cozinhar o macarrão. Gente, quem não fez isso não viveu a vida ainda. E eu tenho certeza que você até que é mais jovem e que está aqui ouvindo isso já fez isso, né, gente? Quero falar para você. Não tem necessidade nenhuma de colocar óleo ou azeite na água para cozer o macarrão, tá? Não tem, não precisa. Mas tudo bem, você já fez isso, não fez? E de repente você botou lá o óleo ou o azeite, nananana, e mexeu e as bolinhas estavam todas separadas. E aí você virou
virou para pegar o macarrão, para abrir o pacote do macarrão, e quando você foi olhar para a água, gente, todas as bolinhas de gordura do óleo ou do azeite que você botou não juntaram e viraram um bolhão? Você lembra disso, gente? Você falava, ué, gente, que isso, né? Que coisa louca. Você pode enfiar a sua pá lá, mexer tudo de novo com a colher, pá, eu não sei o que você vai usar para mexer. Se você quiser fazer essa experiência também, você vai falar, gente, que isso? Você vai mexer, na hora que você para, elas vão se juntando sozinhas, sim ou não? As mesmas categorias se unem, gente. Quer ver como é verdade? Eu sei que você já começou a colocar um óleo, o óleo acabou e você teve que usar azeite no macarrão também, não teve? Em algum momento isso aconteceu, gente? Ou você já viu alguém fazendo isso? Ah, eu ia colocar o óleo e agora eu coloquei o azeite. Eu sei, gente, porque no começo lá, quando eu comecei a cozinhar, você começa a cozinhar com o que tem. E com o que tem, você faz o que dá com o que tem. E eu quero dizer pra vocês que eu era a rainha dos acampamentos de cozinhar, de fazer coisas assim, a gente fazia o que dava com o que tinha, tá? Diferente da vida adulta aí que você cresce, mas eu já vivi essa experiência. E eu tenho certeza que do nada você viu que apesar do azeite ser azeite e do óleo, sei lá, de milho, de girassol, do que você colocou lá, como era óleo e óleo, os dois se uniram naquela bolha, por mais que tivesse cor diferente, não se uniram? Glauci, você está me dizendo que é um processo físico e químico que os semelhantes e da mesma classe aí, que é os óleos, que é composição química e no nosso caso biológica, talvez pelos hormônios, tá? Quando a gente está falando de nós seres humaninhos, se unem, cara, como assim? Gente, é exatamente isso que acontece. Mas, Glauci, e se eu acesso muita raiva e jogo os hormônios da raiva, jogo cortisol no meu sangue, eu estou atraindo pessoas para minha vida e situações na minha vida que também possuem raiva. Exatamente. Glauci, então se eu tô sentindo no meu coração emoções de amor, de gratidão e de nananana, eu também vou atrair para minha vida exatamente isso, porque é um processo biológico que vem para o meu campo aí magnético e que os iguais se atraem, assim como na época do colégio. Eu quero dizer para você que é exatamente assim que funciona. Eu coloquei faz pouco tempo aí nos stories que as pessoas, e agora pega essa e talvez vá doer, mas presta atenção, porque isso é uma lei da atração. E é o poder que ela tem, tá? As pessoas inconscientes se juntam pelos traumas. Em todas as comunidades e relacionamentos possíveis, as pessoas que são atraídas pelo mesmo lugar têm a mesma composição biológica, as mesmas necessidades, porque na corrente sanguínea dessas pessoas correm os mesmos hormônios que foram acionados pelo lado de fora, talvez segundo os traumas que elas têm. Uau! Glauci do céu! Isso é o que as pessoas não contam a respeito da lei da atração? Pois é, gente. É por isso que quando você escuta aí da lei da atração, prosperidade, mimimi, e lá, e tem que fazer isso, e você tem que ser grato, você tem que acreditar como se já fosse. Por quê? Porque quando você, e agora você vai entender isso finalmente, glória a Deus, vai entender que não tem nada a ver com loucura, com espiritismo, com misticismo, esoterismo, e o povo que é muito doido e que se veste sei lá o quê, não tem nada a ver, tá? Você tá agora aqui caindo na realidade da vida e sabendo como seu corpo biológico
funciona, como a física funciona, como a química funciona, que você achou que você nunca ia usar para sua vida e agora você está sabendo como que ela pode trabalhar a seu favor e ela não trabalhou até hoje. Por quê? Porque você nunca começou um processo para mudar do lado de dentro. Todas as coisas e experiências que você vive na sua vida, primeiro você tem que mudar o lado de dentro para mudar o quanto você joga de hormônios ou quais hormônios você joga na sua corrente sanguínea para alterar esse seu campo magnético para você ser arrastado e magnetizado para os seus iguais. Se você está num lugar da sua vida que você não quer estar mais, eu vou falar uma coisa que vai doer para você, mas você vai entender, e isso é para você começar a entender como é que você pode mudar a sua vida hoje. Se você está no lugar que você tá aí porque você merece. Porque foi isso que você criou aí e guarda no seu coração, remoendo pensamentos circulares e emoções que promovem o mesmo sistema hormonal, que promovem a mesma corrente elétrica no seu sangue, que promove a mesma condição de energia, de campo de energia em volta de você. E é por isso que a vida não sai do lugar. E é por isso que você não atrai para você as coisas que você quer. E agora você descobriu que isso é um processo biológico. Eu te expliquei, olha só, com gotinha de água na pia, gente. Eu te expliquei com o negócio do macarrão, de azeite na água para cozer o macarrão, gente. Isso não tem, é inegável. É inegável. As pessoas inconscientes atraem experiências e pessoas para elas conforme os traumas que elas têm. As pessoas conscientes que acordaram, viram o que estavam fazendo com a vida, com o próprio corpo e o que estava acontecendo lá de fora e que começaram a mudar do lado de dentro, começaram através da alteração biológica do lado de dentro, de jogar na corrente sanguínea que tem muito ferro que é eletromagnético, a mudar a energia emanada. E a partir disso, ela começa a atrair para ela pessoas e experiências que condizem com o novo ser humano que ela se tornou. Glauce do céu, Pai amado, Jesus Cristo Rei. É por isso que todo mundo fala que eu tenho que agradecer, que eu tenho que ser uma pessoa feliz, que eu tenho que pensar como se já tivesse acontecido. Sim, porque quando você pensa que uma coisa maravilhosa aconteceu com você e o seu cérebro não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário, o seu corpo começa a produzir os hormônios daquela emoção do que você quer viver. Então, se você fecha os olhos e todo mundo fala, ai, quadro dos sonhos, nada a ver. Começa a olhar para o seu quadro dos sonhos e começar a sentir no seu coração aí como é que seria você fazer aquela viagem top que você sempre quis. E começa a sentir isso, como é que não vai acontecendo um passo a passo, sem você nem imaginar que isso era possível, porque é um processo energético, e do nada você faz a viagem. Você fala, meu Deus, tudo foi acontecendo de uma maneira muito louca, eu nem sei como que aconteceu e eu tô aqui, cara, como assim? Porque foi você que fez isso. E é assim que as nossas experiências de vida em todas as áreas são criadas. Você sabia disso? É assim que Deus criou. E quando você volta lá para a Bíblia e você vê o que é dito lá no começo, gente, foi até através da palavra. Olha só, você vai para o começo da Bíblia e aí fala lá, estou abrindo a Bíblia aqui enquanto estou falando com vocês.
No começo, Deus criou os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse, olha o poder da palavra, porque na cabeça de Deus e no coração, você tem a certeza que Ele tem essas coisas lá, senão a gente também não teria. Gente, a gente é imagem e semelhança. Ele falou o que, gente? Que haja luz. E eu acho que ele já enxergou dentro dele essa iluminação. E o que aconteceu? Houve luz. Você acabou de ver como é que você faz e cria a sua realidade e que está no seu poder fazer isso. E que talvez até hoje você fez isso sem saber o que você estava fazendo. E por isso que você está na vida que você está hoje. É exatamente assim. Glauce do céu, então o que eu preciso fazer? A primeira parte é despertar e prestar bastante atenção nas sombras do lado de fora. Abraçar a lei do espelhamento para começar a entender quais são as coisas que você tem que curar do lado de dentro, para mudar o que você pensa, o que você sente, sobre quem, e sobre quando, e sobre como, e sobre onde, para você começar a alterar agora as experiências que você cria na sua vida. Inclusive, se você cria um pensamento de distanciamento, gente, você vai viver isso na sua vida. Se você cria um sentimento de, eu não consigo, adivinha só, você não vai conseguir mesmo, tá? Porque os hormônios que são jogados aí para o seu corpo são os piores possíveis. Se você cria e coloca na sua cabeça e sente no seu coração tristeza e medo, vão vir experiências para você de tristeza e medo, porque dentro do seu campo eletromagnético, através do seu sangue que corre por todo o seu corpo, você está emanando como um farol e uma luz para o lado de fora, para todo mundo vir e se juntar a você, situações e pessoas. Glauce do céu, como isso é forte. Como a lei da atração funciona biologicamente. E como eu tenho feito isso na minha vida, e é por isso que eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo. Gente, é isso. É exatamente isso. A minha pergunta para você hoje é o seguinte: quando é que você vai cair na real para começar a mudar o lado de dentro? Para agora fazer com que todo o potencial e o poder da lei da atração, que é uma lei como a lei da gravidade, você pode acreditar nela ou não, mas se você for pular de uma sacada, eu quero dizer que você vai cair e morrer, e a lei da atração funciona do mesmo jeito, tá? Ela existe, ela é uma lei universal. O nosso campo elétrico aí é através de frequência igual de rádio, gente. Antena 1, vocês já ouviram também que é a frequência FM, AM, FM, é tudo através de frequência, tá? É por isso que o povo fala tanto de frequência vibracional e nananã, porque se você for estudar energia, frequência e vibração na física, você vai aprofundar nesse assunto para falar, meu Deus do céu, agora eu entendi e eu estou fazendo isso porque eu tenho átomos que têm elétrons, eu tenho uma rede aí também elétrica nos meus pensamentos e o meu coração bombeia para o meu corpo inteiro sangue com os hormônios do que eu pensei e do que eu senti. Papagaios, o que é que eu estou fazendo com a minha própria vida sem nem saber que eu estou fazendo? Quando é que você vai acordar? Quando é que agora, depois que você sabe como funciona, e eu te dei a letra de como mudar isso na sua vida? Quando é que você vai dar esse passo? Até quando você vai fingir que você não sabe como funciona a partir de agora e vai protelar ou vai negar ou vai resistir a uma mudança? Agora você descobriu que a sua realidade, a realidade da sua vida, é você que atrai para você mesmo, com o próprio campo eletromagnético que você tem.
do seu campo biológico, do seu corpo biológico, da sua mente e das suas emoções, porque eu quero dizer para você que o coração é uma bomba que bombeia o sangue para o corpo inteirinho e que cada milímetro da parte do seu corpo e do ser que você emana isso. E em cada lugar do seu corpo, se você sentir ódio, o seu corpo inteiro sente ódio. O seu rim sente ódio, o seu pulmão sente ódio, o seu pescoço sente ódio, o seu nariz sente ódio. Por quê? Porque o hormônio tá no corpo inteiro, gente. E aí você imagina o tanto que você está emanando de ódio e agora você sabe que a outra lei da física é os semelhantes se atraem. Glauce do céu. Que cacetada! Eu quero falar para você que quando deixa de ter semelhança porque você mudou o lado de dentro, muitas pessoas e muitos lugares vão deixar de fazer sentido para você, tá? Porque você não tem mais aquilo dentro de você e não tem mais conexão do lado de fora. Não tem mais atração. Você vai ver que vai deixar de fazer sentido ter contato, às vezes, gente, com muita gente. Que você vai falar, meu Deus, eu identifiquei. Eu me uni àquela pessoa porque aquilo lá era, cara, igualzinho. Eu fazia exatamente o mesmo julgamento e talvez colocasse dentro do meu corpo os mesmos hormônios, com os mesmos julgamentos, e era isso que me juntava com aquela pessoa. E a partir do momento que eu parei de julgar, aquela pessoa não faz mais sentido na minha vida. Isso pode acontecer? Bingo! Agora você descobriu. Como é que as pessoas se conectam e como é que elas se desconectam? Glauce, é um processo energético, biológico e químico? É sim, tá? É sim. Não fica triste se você tá numa jornada de cura e muitas pessoas em volta de você e muitas situações começarem a cair. Eu quero dizer para vocês que eu descobri há muito tempo atrás qual era a minha semelhança, qual era o meu espelhamento com um sócio que eu tive, tá? E aí, quando eu descobri esse espelhamento, porque começou a deixar de fazer sentido a minha sociedade com ele. E eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa errada, eu gosto muito, é uma pessoa sensacional, por que que tá desconectado? A pessoa tá desconectada de mim, tá ficando longe, tá afastada. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E eu comecei a ficar nesse rolê. Quero dizer pra vocês que eu comecei a entrar em estado de perturbação e eu comecei a perceber que a pessoa estava resistindo à minha presença. Remarcava encontro, sabe? Começou a acontecer algumas coisas que eu falei, cara, não, cara, que isso, cara? E isso acontece, tá, gente? Até que eu descobri qual era o ponto-chave principal dele e que eu me conectei com ele pela primeira vez pelo trauma que eu tinha e que ele também tinha. Só que eu me curei desse trauma, gente. Eu me curei de maneira muito poderosa. Porque eu não estava resistindo a mais nada. Eu cheguei num ponto da vida, eu quero falar para vocês, tá? Que eu já cheguei nesse ponto da vida. Que eu falei, o que tem que fazer? Se vocês falassem que eu tinha que mergulhar numa banheira de excremento, gente, eu ia mergulhar na banheira de excremento, porque eu não queria estar mais no lugar onde eu estava. Sabe quando você chega no fundo do poço? Eu cheguei no fundo do poço emocional e quero falar para vocês que eu deixei de resistir. Eu sou resistência zero, gente, para coisas. O que tem que fazer para resolver? Se você falar para mim, como era lá, diziam na Bíblia, né? Você tem que mergulhar no rio 7 vezes. Eu ia falar, então nós vamos. Eu nem pergunto por quê. O que tem que fazer para isso dar certo? Eu vou e faço. Porque eu quero falar para vocês que tudo que eu acreditava caiu pelo chão. Eu descubro, cada vez que eu conheço mais coisas, que eu não sei de quase nada. Se vocês soubessem 1/3, vocês iam falar, meu Deus do céu, 1/3 não é 1/500. É mais ou menos isso. E aí, quando você chega nesse lugar, você fala, não interessa, se você falar que tem que fazer isso, eu vou fazer isso. E eu acabei vivendo essa cura antes desse meu sócio, de uma maneira extremamente profunda. E aí, gente, eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, tá aqui, ó, chega comigo, vem comigo, corta para mim. E falei para ele assim,
todo mundo que não for para ficar, que for ser para mim mais problema do que solução, faz cair. Eu não quero ser mais unida com as pessoas, quaisquer que sejam, e eu não quero mais estar nos lugares pelos traumas que eu tenho ou que eu tive. Eu quero que o Senhor me junte com as pessoas que têm o mesmo poder de construção para frente. Eu quero que você me una a pessoas que têm o mesmo propósito que eu e não as mesmas dores. Eu quero falar para vocês que eu parei de frequentar vários lugares. Eu parei de encontrar várias pessoas, porque hoje, para a vida que eu tô, gente, elas deixaram de fazer sentido, porque quando eu encontrava com elas, eu reclamava das coisas que hoje para mim não faz nem sentido reclamar. Eu até tentei nas últimas vezes encontrar com essas pessoas, mas era como se nós falássemos línguas diferentes. Vocês já foram encontrar com alguém que as frequências, as falas são tão desconexas do que você pensa, do que você acredita e do que você quer para sua vida, que você olha para a pessoa e é como se ela estivesse falando russo? Gente, eu já vivi isso, é uma loucura. Você olha, você até tenta conversar, mas é como se você não conseguisse falar ou explicar o que você sabe e você entra num desgaste energético, gente, extremamente poderoso, altíssimo, desgastante. E eu voltava desses encontros esgotada, porque não tinha mais atratividade. A biologia interna, que tinha um campo que unia-nos, deixou de existir. Olha que loucura. Isso aconteceu com amigos, isso aconteceu com sócios, isso aconteceu, tá, gente? E isso acontece. A minha pergunta é: será que você não mudou até agora porque você está apegado no que está acontecendo na sua vida? Nos amigos que você tem, nos relacionamentos que você tem, nas comunidades que você frequenta? Será que você já parou para pensar nisso? Às vezes você nem é mais essas pessoas, mas você entra num lugar de querer fazer parte, porque você está se sentindo meio solitário. Eu quero falar para você que a jornada da gente acordar e começar a cuidar da nossa vida é solitária, porque é só a gente que pode cuidar da nossa vida, tá, gente? É por isso que a salvação é individual. É cada um cuida do seu. E outra, você está se sentindo sozinho, volta a ter conexão com Deus, tá? Porque você nunca esteve sozinho. Deus te prometeu que em meio do vale da sombra da morte Ele nunca te deixaria e Ele tá aí com você. E se você tá se sentindo sozinho, foi você que parou de dar a mão para Ele. Foi você que parou de ouvi-lo. E aí você tem atraído para a vida essas experiências que você nem quer. E aí você não sabe o que está acontecendo. E aí parece que você está indo tão alto e dando tão certo na vida, mas você tem que voltar para trás. Você tem que ter um problema, porque se você não tiver um problema, você não tem que conversar com a sua família, por exemplo. Olha só, mas e se você não tiver problema, se tiver ok a sua vida? Você acha que você não pode fazer parte, porque o que você vai falar na mesa que está todo mundo reclamando? Ah, gente, eu não tenho do que reclamar, eu sou feliz, tá tudo bem? Será que você tem medo de ferir as pessoas pela condição que você está hoje? Ou o quanto você melhorou? Você já percebeu que quando você está perto delas, o campo eletromagnético delas, que é todos iguaizinhos um ao outro, acaba te contaminando e você começa a reclamar de problema que você nem tem? Gente, vocês já viveram isso? Eu já vivi isso, tá? Do nada, eu tava no meio de uma galera que começou a reclamar de um monte de coisa. Eu falei, gente, é verdade, né? Nossa, que coisa terrível, eu não tinha pensado nisso. E eu comecei a criar um problema pra mim que eu nem tinha. Olha o tamanho da loucura que tem o poder desse campo de atração energético na nossa vida. O que você tá esperando pra sair de onde você tá? O que você tá esperando pra mudar o seu lado de dentro pra você finalmente ter a vida que você quer ter? Sério, até quando você vai
aguentar jogar no seu corpo inteiro todas essas emoções, todos esses pensamentos que às vezes disparam seu coração, fazem você ficar com a respiração acelerada, ter crise de pânico, ter um monte de doença no seu corpo. É sério. Até quando você vai continuar atraindo para a sua vida as mesmas pessoas, as mesmas experiências? É sério, gente. Agora não tem como não abraçar aí a autorresponsabilidade, entendendo o poder da lei da atração. O poder que isso tem biológico na sua vida. Você já parou para perceber que todo mundo que gosta da mesma coisinha fica sempre junto? Você já viu isso num monte de lugar? Quantas tribos tem por aí? Você acha que isso é à toa, gente? Você realmente achou que isso acontecia? Sei lá, as pessoas gostam e se juntam. Será que Deus ia ser tão aleatório assim? Ou que as pessoas iam se unir de maneira tão aleatória assim? Será que nunca deu curiosidade para saber como isso funcionava em você? Não, né? E até hoje você achou que a lei da atração ou o poder da atração falava sobre coisinhas floridas e sobre filmes e sobre coisas que as pessoas estavam ficando muito loucas e vendendo uma coisa e contando isso só para vender curso online na internet, um monte de coisa, não é? E agora você viu como realmente funciona. E o porquê que essas pessoas falam que a primeira coisa que você tem que mudar é o lado de dentro. Primeiro você muda o ser para ter. Agora você entendeu por que é que as pessoas falam isso. Enquanto você não muda quem você é e o que você sente, e o que você pensa, as coisas que você quer ter, serão impossíveis. Porque o que você está jogando aí para o seu corpinho, para o seu campo elétrico que vai atrair, são experiências ruins, são coisas ruins, experiências ruins, pessoas ruins, negócios ruins, parcerias ruins. Será que você não está cansado disso? Não é um esgotamento? O quanto você tem mentido para você, que você é perfeito sem defeitos, a flor do deserto, como eu adoro falar, né? A última tubaína do deserto, o girassol dourado. Você é o girassol dourado, mas na sua vida só cai desgraça, só cai aquela galerinha do dedo podre. Será mesmo? Você sabia que você não atrai para você o que você quer, você atrai o que você pensa quando você não quer pensar porque tem uma emoção carregada aí? É biológico. Se você não consegue orientar e ter inteligência emocional para controlar os seus pensamentos, a sua mente, que é uma ferramenta, e o seu coração, aí, as suas emoções, o que vem é o que você sentiu e o que você pensou. Você pode estar agindo como um lorde, como uma lady, mas o que você vai estar atraindo para você, como é biológico, é o que você sentiu e o que você pensou. Agora você está entendendo como todas as experiências da vida que você viveu, sim senhor, sim senhora, é de total responsabilidade biológica sua, física, química. E agora você entendeu como é que você pode trazer para dentro de você também as experiências mais incríveis que podem acontecer na sua vida. O que você anda sentindo? O que você anda pensando? Você está resistindo ainda a olhar para você? Você não cansou de criar a vida que você tem criado? É sério, gente. É muito sério isso. Você acabou de descobrir aqui como é que você faz isso. Quanto tempo mais você vai esperar para começar um processo de transformação na sua vida? De transformação na sua mente, é bíblico. Como é que acontece a maior transformação? É pela mente, gente. Paulo fala isso. A revolução da sua vida começa pela sua mente, pelo seu coração. Porque através do que você pensa, você aciona sentimentos também, tá?
E através dos sentimentos você também aciona pensamento. Você sentiu uma coisa, você já começa a pensar um negócio errado de vez em quando, sim ou não? Fala aí pra mim se isso não é verdade. Até quando você vai permitir que as coisas do lado de fora mandem na sua vida do lado de dentro para você criar mais do que você não quer na sua vida? Quanto tempo mais, gente? Será que você vai permitir até quando da sua vida que as pessoas tenham tanto poder emocional e poder sobre os seus pensamentos? Até quando você vai permitir isso? Quando é que você vai tomar as rédeas da sua vida mental e emocional para mudar a sua realidade do lado de fora? Parar de pensar as coisinhas que você tem pensado. Parar de sentir as coisinhas que você tem criado aí dentro de você que às vezes não é nem verdade. E aí você não sabe por que está acontecendo a sua vida do jeito que está acontecendo. E você culpa Deus e o mundo. A responsabilidade é sua, tá? Agora você entendeu como acontece. Fazer a maravilhosa da transferência, como falei já antes, lá não existe porque é você que faz, tá? Não dá mais para transferir depois que você fica sabendo disso daqui que eu tô falando hoje para você, não. E aí? A minha pergunta final é: quando é que você vai começar a usar o poder da atração a seu favor? Número 1, se perdoa, tá? Você descobriu hoje como funciona mesmo. Mas a partir de agora, você tem uma super tomada de decisão e escolha de como é que você vai usar o poder da lei da atração para trabalhar a seu favor.